Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer, evidentemente, ao Giancarlo Mecarelli, ao Juan Esteves e a toda a equipe do Paraty em Foco, né, por essa oportunidade de apresentar ao público, né, o trabalho do Misha Ende, né, que já está aqui no Brasil há mais de 30 anos, né? Já se tornou completamente carioca, né? E salientar que é um esforço realmente meritório, porque nessa época de pandemia, né, é muito importante continuar, perseverar, né, fazendo as coisas da melhor maneira possível, porém, infelizmente, não presencial, o que seria mais agradável, mesmo porque Paraty é uma cidade deslumbrante e muito hospitaleira, né? Mas, de qualquer maneira, vamos em frente, né? Misha, você veio para o Brasil em 1985, que é um período muito peculiar da nossa história, porque foi o primeiro governo civil após tantos anos de ditadura militar, não é? Que foi instaurada em 1964. Bom, já começou de uma forma confusa, porque o presidente eleito, indiretamente, porém eleito, Tancredo Neves, faleceu sem poder tomar conta do cargo e o Sarney, que era o vice-presidente, assumiu. Aí a pergunta mais evidente, é claro, o que trouxe você para o Brasil? O que atraiu você aqui no Brasil e, mais especificamente, ao Rio de Janeiro, que é onde você ficou sediado, não é verdade? Sim e não. Eu cheguei primeiro em Brasília. Cheguei em Brasília, então, nas cidades do governo, peguei aquela fase de transição, foi fiscal do Sarney também, acompanhei a inflação de 2.000% por ano. Cheguei no Brasil porque, na época, 84, eu estava envolvido em duas coisas. Primeiro, eu trabalhei numa revista de música, de heavy metal. A minha primeira matéria foi sobre heavy metal na Alemanha. Ao outro lado, eu já estava indo para Portugal e tinha feito uma exposição sobre Lisboa, que se tornou um sucesso, financiado pelo Instituto Goethe, e através dessa exposição eu recebi um convite para trabalhar em Brasília, com assessor de imprensa, agora vocês vão ver, da Associação Brasileira de Municípios, que é um gabinete de emprego, que é uma coisa que não existe. Aí eu fiquei 4 anos em Brasília, e nesses anos já comecei a trabalhar com fotógrafo freelance, jornalista, fotógrafo, trabalhei para a revista Geo, Stern. Em 88, 89, quando a embaixada descobriu que o meu projeto na ABM não veio para frente, eu me mudei para Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar vários anos com freelance, fotógrafo, depois televisão, filme documentário. E a partir daí, viajei para o Brasil inteiro e para todos os países da América Latina. Eu gostei tanto que eu fiquei. Certo. E esse projeto especificamente, do Distant Neighbors, qual foi a fagulha inicial dele? A fagulha inicial foi em 2007, quando o mercado de imprensa, dos correspondentes ficou difícil para mim. Aí eu pensei, eu vou ter que ir para outro lugar. Eu comecei a estudar chinês, tentei lançar o meu trabalho aqui no Brasil, no Banco do Espaço Cultural, Banco Itaú, não consegui mostrar o meu trabalho dos anos no Rio, no Brasil. Então fui para a China, janeiro de 2008, e na primeira semana recebi um convite de um festival, Tops Festival, organizado pela agência Gama. Mostrei o meu trabalho, baile funk, travesti, ganhei um prêmio. Aí eu falei, opa, na China me dá um valor.
comecei assim de pensar como vou de combinar a minha experiência chinesa nova com a brasileira. O presidente Lula tinha falado em 2007 que China e Brasil eram como vizinhos distantes. Eu queria ver se isso é verdade. Comecei a fotografar na China, comecei em Beijing, através da minha assistente para ir no interior também. Aí um dia chegou um curador a ver as minhas fotos, aqui do Rio by Night, essa do lado esquerdo é da Laura Divisão, uma ícone do underground gay aqui do Rio de Janeiro. Ao lado direito é uma cantora de ópera. Aí ele juntou as minhas fotos na mesa, como cartas de tarô, e juntou essas fotos. Falei, isso são vizinhos distantes. Eu falei, você tem certeza? Esse aqui vai dar um escândalo. Ele falou, não. Junta 12 fotos, nós vamos te colocar na exposição de Pinhal. Aí eu fiz. Foi com essa primeira exposição de retratos, foi para Pinhal. Você vai ver, pode continuar, vai ver as fotos lá esse aqui, isso 87, o menino lá da Reserva Chavante, primeira reportagem que fiz aqui no Brasil, sobre o Mário Juruna, foi para a Reserva Chavante, vi esse menino. O outro é um menino lá do interior, da província de Hunan, aqui o mesmo lugar, um pouco assim, cool, desconfiado, aí comecei a juntar essas fotos. Aí fiquei juntando fotos dos meus anos do Brasil e fotos do interior. Esse aqui também aquele sorridente assim, com lacuna nos dentes, um guerreiro chavante, outro um pastor lá da aldeia de Hunan. Aí que eles têm em comum, deviam procurar um dentista. Aí comecei a juntar 12 fotos. Essa aqui, isso já entrou no lixo, já entrou na outra área. Depois comecei a perceber que só com random portraits eu não ia desenvolver. Aí comecei a diversificar os temas. E primeiro que me chamou a atenção era Waste and Wells, lixo, consumo, reciclagem. A foto esquerda é no depósito em São Pedro de Aldeia, perto de Cabo Frio. É assim um esquema meu mafioso, você vê o cara lá com símbolo de dólar, de dólar no pescoço, canal de ouro. O outro aqui, o chinês, que eu já pedir, juntar as fotos, pedir para ele tirar a camisa social, para ficar mais parecido com o vizinho, mas ele não tirou a camisa lá de baixo. Então eu já comecei a entrar em outros temas nessa época, porque eu percebi que esse tema Distant Neighbors tem várias facetas, tem vários temas. O primeiro que eu me dediquei desde 2009 é o lixo. O que o pessoal joga fora, o que eles compram. Aqui essa foto você vê também, essa foto da boneca, obviamente no Brasil, nesse depósito perto de Cabo Frio, porque você nunca vai ver uma boneca assim com genitália desenhada na China. O outro lado, né, é um futebol, que você não vai ver um futebol em bom estado assim num lixão brasileiro, nunca. O comum tem a Coca-Cola. Né? Coca-Cola, se você olhar bem na lata, você vê os ideogramas chineses. Né? Coca-Cola chama lá Kele. Isso que junta os dois países. Essa série você concentrou nos BRICS, né? O grupo de países constituído pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que em inglês é South Africa, né? Por isso é que é com S. Existe, eu acho, me corrija se eu estiver errado, assim, uma crítica evidente à sociedade do consumo, a esse desperdício, né? Porque, na verdade, você produz
tem uma espécie de obsolescência programada no capitalismo, né? Eu acho que o símbolo máximo era o Steve Jobs, que ele fazia aquele mega lançamento do iPhone, havia gente com fila para comprar, dormia na fila para comprar o iPhone 6 e valia uma fortuna, mas no ano seguinte saiu o 7, o 6 já não valia mais nada, e aquele ritual se perpetuava, né? E, na verdade, você agora, eu acho que essa pandemia até vai ajudar um pouco a conscientização, porque as pessoas têm que perceber que isso é um caminho sem saída, porque os recursos da Terra são limitados, né? Não é por acaso que todos os bilionários americanos agora estão na conquista do espaço, porque eles já meio que deixaram a Terra de lado, estão querendo colonizar Marte, né? Sem ter ainda tratado a Terra convenientemente, né? Você vê assim alguma saída para esse tipo de comportamento nessa comparação que você fez entre países como a China, a Índia e o Brasil, que existe até uma diferença até no tratamento do lixo, né? Porque aqui existe uma máfia criminosa envolvida, né, que domina os catadores. Na China é uma coisa mais familiar, né? E na Índia, pelo que eu sei, é uma espécie de um matriarcado, né? São as mulheres que coordenam as catadoras, né, de lixo. Ou seja, até nesse mundo, que é o mundo dos párias, porque na Índia, de fato, são os intocáveis, né, que se dedicam a isso, existe uma diferença grande entre os diferentes países, não é verdade? Sim, sim, sim. Eu acho que no primeiro mundo, na Alemanha, você hoje já não tem mais vergonha de comprar coisas usadas, recicladas. Que não é assim nos países lá do terceiro mundo, os países ricos. É o status, é um bom exemplo que você falou do iPhone. Agora vai ser lançado o iPhone 12. Estava tentado até esperar, mas eu comprei o mais barato, mas não caía nessa armadilha. Eu estou vendo uma saída, sim, que se vê nos objetos de consumo que você compra, nas roupas. Até hoje você tem tanta informação que você sabe que as roupas que você compra barato, eles são feitos nos sweatshops da Ásia. É uma coisa assim, não é mais politicamente correto, porque comprar um tênis Nike, não sei se vocês leram o livro No Logo, de um Naomi Klein, parece que escreveu sobre isso, que muitos produtos do consumo, eles são feitos pela exploração da mão de obra barata. É claro, outra coisa que eu mostrei na minha série Treasure Hunters, que eu fiz lá em Jericinó, eu fotografei as pessoas, os catadores, com os tesouros, as coisas que eles acharam no dia, que você não sabe, é uma preciosidade, ou é uma antiguidade, ou é lixo. Hoje, aqui, o limite você não vê mais, você não sabe mais o que é o que. Esse aqui, o rapaz, o indiano, ele tem dois brinquedos, duas lembrancinhas, da direita do Jericinó tem um velho jogo também. Então, que era uma coisa que era preciosa algum dia, de certa forma ainda é, e você não sabe mais o que é aquilo. Hoje em dia, 90% dos produtos que você compra, durante 3 meses vão virar lixo, 90%. Isso, eu fiz o meu mestrado sobre arte e lixo, pesquisei sobre isso. Que muita coisa se torna lixo rapidamente, você não sabe exatamente se é lixo de verdade. Perfeito. E
Eu achei também, tem uma coisa assim sobre o nosso drama brasileiro, né? Porque você acompanhou aquele drama que foi exatamente, você pensava que ia entrar o Tancredo Neves e que você ia ingressar finalmente naquele futuro, né? Porque você conhece, claro, aquela afirmativa do Stefan Zweig, que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil era o país do futuro. Só que já se passou o futuro, isso foi há 70 anos atrás, já passou o futuro de duas gerações e esse futuro dourado não chegou. E eu reparei que um rapaz usava uma camisa da seleção brasileira e existia uma frase que era uma frase ufanística, mas que naquele ambiente ficava assim até meio assim meio jocosa, né? Brasil, ninguém faz igual, não é? Porque de fato a nossa desigualdade social é difícil de imitar, não é verdade? Embora exista assim muitos outros países pobres, mas eu acho que não existe um país que está entre os 10 maiores economias do mundo que tenha uma desigualdade social tão grande quanto a nossa, né? Você acredita que a sua fotografia, essa fotografia claramente engajada, você acredita que a fotografia engajada tem o poder de mudar o mundo? Eu acredito que sim, ainda hoje. A fotografia já terminou guerras, a guerra do Vietnã, foi grande parte das fotos icônicas, a menina queimada pelo napalm, as fotos do Abu Ghraib, que estouraram do prisão. A foto ainda tem poder, com certeza. O uso em massa pelo celular ou pelos meios sociais não impede isso. Só acho que a foto hoje ele tem que ter um conceito. Tem que ter um conceito, uma mensagem. Essas fotos que eu faço, eu tenho um objetivo com isso. Eu quero que as fotos mostram o problema e mostram uma solução. Esses catadores, por exemplo, eu queria que eles de fotografia lá do Jericinó, que eles se juntam com as da Índia. Que por isso eu levei para a Índia aqui o livro que fizeram de Jericinó, o livro eu mostrei para eles comentaram, olha que lixo feio, que lixo bonito, olha o que eles estão fazendo aí. Então, as fotos são para o público apreciar, para o público se interessar pelo problema e pelos próprios grupos que eu estou fotografando, que eles se juntam. E isso que é a ideia. As fotos, a Jericinó fez exposição aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, eu fiz lá no centro da comunidade Jericinó. Eu crio, não é que eu tiro as fotos, vai lá para um lugar, a gente toma um vinhozinho, come um canapé, acabou. Não é isso. Eu realmente quero usar a foto para pessoas se interessem pelo problema que aconteceu no Centro Cultural. Chegou uma mulher e falou, muito obrigado, não tinha ideia como é um depósito do lixo, porque tinha colocado as legendas, as histórias das pessoas no próprio salão, tinha aqueles blocos prensados do lixo, tem uma montagem sonora, vídeo, então pessoas se sentiam no lixão. Normalmente ninguém vai voluntariamente. As fotos têm outras coisas, por exemplo, o projeto é BRICS, mas primeiro Brasil e China. Brasil e China pela minha situação. Eu fotografei agora Brasil, Índia e China. Isso aqui grande para o esforço próprio. Aqui a ideia é fazer o BRICS. Obviamente, o BRICS é para isso cria assim, achar uma universidade, entidade que apoia isso. Sim, claro. A ideia é BRICS.
Agora, esse projeto você desenvolveu ao longo de 3 décadas, não é verdade? Como é que você conseguiu viabilizar financeiramente essa documentação por um período de tempo tão longo? Olha, é 90% do meu bolso. 90%. Agora, a época que eu faço, que eu estou fazendo agora, é sobre Harvest Handmade, vou falar no final, sobre a agricultura orgânica natural, tem apoio do Instituto Goethe. Isso que, por coincidência, o Instituto Goethe fez a minha primeira exposição em 86, 84 em Lisboa. Então, eles me apoiam. 90% eu paguei. Inclusive a exposição lá no Centro Cultural. Uma coisa que eu gasto, né? Por isso não compro iPhone, compro um celular mais barato. Certo. É mesmo por engajamento, né? Agora, nessas fotografias que você, dos catadores de tesouros, né? A gente vê uma certa alegria nas pessoas, né? Que são as pessoas mais destituídas da face da Terra. E é incrível como elas sorriem, elas brincam, elas entram no jogo, né? E você vê, às vezes, aqui o pessoal verdadeiramente rico ou da classe média alta não tem essa alegria de viver, né? Inclusive o Brasil, as pessoas têm uma ideia errada do Brasil, achando que a gente ainda é feliz, mas hoje em dia é um dos países com maior índice de depressão. 6% da população brasileira é deprimida, mais de 1.200.000 pessoas que estão assim desesperançadas, né, sem perspectiva. E essas pessoas dão um verdadeiro exemplo de vida, né, de superação, agora, como está na moda dizer, de resiliência, não é verdade? Eu acho muito incrível esse conjunto todo dos catadores de tesouro. Sim, mas isso foi assim, obviamente foi uma seleção. Eu passei 8 meses lá e tinha pessoas viciadas em crack, álcool, não são todas, eu não quero romantizar esse grupo. Mas o que eu queria? Eu queria mostrar às pessoas que têm esperança, que se organizam, que saiam desse estigma de ser marginal. Que existe, com certeza, existe uma estrutura mafiosa, como falei do Cabo Frio. Isso aqui do Jericinó era administrado pelo Conlurp. E tinha essas pessoas que tinham ânimo, sobretudo as mulheres, como sempre, que organizam a casa, a família. Essas fotos que vocês estão vendo foram feitas todas no final do projeto, na última semana praticamente. Quando desenvolvi o conceito, eu quero fazer caçadores de tesouro, e pessoas que têm aquele espírito, essa alegria que é autêntica. Eles tinham, quando chegou um caminhão de lixo, era como os piratas atrás de um navio cheio de ouro. Essa alegria autêntica. Eu não falei, dá um sorriso, isso é autêntico. Essas pessoas, a sessão de foto dura muito pouco tempo. Isso foi depois de 8 meses, as pessoas já me conheciam, tinha feito amizade, distribuído foto, conhecia a história das pessoas. Então é uma coisa que não é forçado. Nem a locação, nem nada. A pessoa suspeitava que era montagem, que era modelo. Não é nada disso. É uma coisa que fiquei lapidando durante meses até achar essa ideia. Eu vou fazer não uma coisa, os coitadinhos que mexem no lixo. Não, eu vou fazer uma coisa pessoal que tem uma autoestima e vai sair dessa miséria. E na Índia depois foi mais fácil porque lá pela cooperativa Swatch, que vocês veem aqui, mandei o link também, que é uma cooperativa que
já tem no site que é aquela coisa, nós mulheres vamos resgatar dignidade, nós vamos fazer pune limpo, 70% do lixo do pune é reciclado pelas SWAT, 90% dos 5 mil catadoras são mulheres. Então, você vê nas fotos, as fotos das mulheres são assim, mulheres lindas, bem vestidas, com orgulho, mostram os tesouros que ele tem. É nítido. As fotos lá em Pune precisavam poucas horas, não precisava muito tempo, porque eles sabiam, nós somos da SWAT, nós temos orgulho. Agora, do ponto de vista técnico, o seu trabalho tem uma característica distintiva, né? Porque, normalmente, esse tipo de documentação é feito com luz ambiente, com a luz natural, né? E você montou uma espécie de estúdio nos locais, na verdade, usando iluminação artificial, né? Por que você fez essa opção? Qual foi a diferença? Porque isso aí já instaura um certo tipo de pose, né? De relação com o retratado, que é diferente que se você tivesse solto com a câmera rodando para lá e para cá, o próprio equipamento de luz prende você num determinado local, pelo menos por um lapso de tempo longo, né? Sim, sim. Isso tem vários motivos. Um, que cria aquele clima de foto de publicidade. Tem um modelo que posa, se coloca em pose, se vê, sobretudo as mulheres estão posando, os homens também, são mais concentrados. No momento em que você começa a montar um flash, coloca um softbox, a pessoa diz, uau, isso não é Facebook, é uma coisa séria. Até achava que era televisão no início. Aí você como fotógrafo tem que ser mais concentrado, o modelo se sente mais valorizado, fica mais concentrado também. Aí, as fotos, as ampliações, eu fiz depois quase life size, 1,50 m. Pessoas olham para mim, o tipo de foto de antigos retratos do August Sander, que fez o homem do século XX, uma foto antropológica, uma foto de publicidade, isso tudo junto. Realmente funcionou. Quando as pessoas posaram para mim, eles sabiam, é diferente. É diferente. Hoje é que todo mundo tira, mesmo eles têm Facebook, WhatsApp, mas eu chegando com aquele equipamento, flash no estúdio, é diferente. E funcionou. Eu achei muito interessante, porque é inclusive uma tendência moderna do documental, porque durante muito tempo, até basicamente a década de 70, né, as pessoas tinham a ilusão que o documental, o fotógrafo não podia fazer absolutamente nada, às vezes nem falar com o retratado, né? E houve uma escola inglesa que, a partir exatamente da década de 70, subverteu isso completamente, porque, às vezes, o fotógrafo se torna também protagonista, né, às vezes, da própria narrativa, né? E eu acho que isso é muito rico do ponto de vista criativo, porque aponta novos caminhos, porque senão todo tipo de fotografia documental seria igual, né? Você estaria fazendo há 100 anos o mesmo tipo de fotografia lá do Lewis Hine, do Jacob Riis, né? Você estaria congelado no tempo. Eu acho muito bacana, você conseguiu fazer realmente algo assim de diferente, né? Em cima desse tema que é um tema que foi tratado por outras pessoas também, né? A questão do lixo e da reciclagem, tudo isso. Inclusive, eu acho interessante, porque não tem só os dípticos e os trípticos, tem também os panoramas, né? Essa opção do panorama foi para quê? Para dar uma dimensão da enormidade do ambiente? Os panoramas eu fiz no início com Stitch, vários negativos, frames, e coloquei junto. Na China,
Aquela de Cabo Frio também, os dois caras lá ao lado dos blocos, em frente dos blocos. Assim, as fotos são ampliadas muito grandes e você vê a dimensão da coisa, você vê a dimensão. Isso faz parte do conceito que a pessoa se sentir realmente no ambiente. A panorâmica, o retrato life size. No Centro Cultural até coloquei objetos que eu achei lá no lixão, que coloquei dentro. Tinha o cheiro do lixo, tem o som do lixo. Isso que assim, é uma experiência que cria colocar na sala de exposição. Isso com certeza faz parte do todo o projeto. Eu mostrei umas vezes as fotos em tamanho menor, não funcionou. Não é certo. Hoje em dia não aceito mais. Hoje a gente vai fazer 60 por 90, não vale a pena. Quer dizer que você, para essa ambientação lá na Justiça Federal, você também se tornou um catador de tesouro, né? Porque você Sim. também catou as coisas para criar o ambiente, né? É interessante assim, aquele chapéu do mestre-sala, coloquei o vestido da mulher, esse vestido lilás, coloquei porque não coube nela, ele colocou para ela me deu de presente. Uma coisa muito interessante, tem uma foto que tem a caixinha da Amazon, da catadora, esse aqui, esse eu fiquei com esse vestido, e tem a caixinha da Amazon tem uma carta de 1977. Aquele catador ele me chamou e falou, olha só, achei aqui um monte de carta de amor, de 1977. Ele sabia bem, lia bem, era trabalha em marcenaria, escolhi aqui o lixo por opção. Ele leu, mostrou para mim, a carta de amor, como a pessoa soube escrever bem. Aí na exposição lá do Centro Cultural, tenho essa carta, abri a carta, eu coloquei atrás de vidro. Então as pessoas passavam e leram a carta. Isso fez o maior sucesso. Isso que eu estava falando antes, que essa carta era um tesouro, a pessoa deve ter guardado até morrer. A pessoa que achou, jogou fora, jogou a história de vida fora. Isso, se você pensa, os objetos, tem outra foto lá no PDF, que não está nessa seleção, uma menina catadora achou no lixo um álbum de 15 anos, de uma garota Zona Sul, obviamente, assim, lindo, festa, a menina superproduzida, achou no lixo. Aí você fica pensando, você pensa no consumo, o que aconteceu? Porque esse foi parar no lixo. A menina brigou com os pais, não quis saber, porque isso foi parar no lixo. Que a reflexão nessa caça de tesouro, para mim, foi isso de realmente pensar o que aconteceu, como isso foi parar aqui. Umas coisas óbvias, você joga um celular, um monte de celular, você joga fora, jogar coisas que não tem que quebrar, jogar fora, umas coisas de valor, com cartas, fotos. Você fica pensando, né? Fica pensando na finitude das coisas, tá? Dos seus valores, que é valioso para você, que um dia vai virar lixo. Aqui o coração, esse coração do catador, que guardava, que ele sofreu um infarto, guardava isso com talismã. Cada história, se você pergunta, muitos objetos têm uma história interessante. E eu tenho, assim, comecei carreira como jornalista, faço filme documentário também. Para mim, a pesquisa é muito importante. Eu não só tiro fotos, eu quero saber o que tem atrás dessa foto. E é uma coisa muito rica, porque é uma espécie de arqueologia do tempo presente, né? Porque o arqueólogo ele vai escavar na Grécia, no Egito, né? E tudo isso, e ele, justamente, qualquer caquinho, para ele é uma preciosidade, porque
um testemunho de um fazer, de uma, né, de uma civilização específica, né, da maneira de trabalhar os metais, de trabalhar o barro, a louça e tudo. E, nesse caso aqui, você vai elaborando essa arqueologia do tempo presente, porque o que está sendo descartado no momento em que ele está sendo descartado, né? Prova um pouco, por um lado, essa transitoriedade das coisas humanas, que até o amor você joga fora, né? As fotografias é uma coisa muito interessante. Quando você briga, o namorado, a namorada briga, é costume você rasgar ou queimar a fotografia, né? Eu soube um caso, uma vez eu estava falando sobre o aspecto assim, meio totêmico até da fotografia, né? Que é essa coisa de roubar a alma e tudo isso. Aí uma menina que estava assistindo a palestra falou assim: a minha irmã, quando ela queria dar um gelo no namorado, ela botava as fotos no congelador. Você abriu o congelador, estava cheio de fotos de um saco plástico lá com as fotos dela. Eu falei assim, poxa, isso é uma coisa genial, porque ela conseguiu fazer um voodoo pós-moderno, né? Porque ela inventou um processo de dar um gelo realmente nele, de forma literal, né? Botando ali na geladeira. Mas muito do que você fotografou e a sua própria fala também me fez pensar no Mujica, no José Mujica, né, do Uruguai, que ele chama atenção, ele é uma pessoa que realmente tem uma... Como ele ficou preso muitos anos e quase que se tornou um filósofo espontâneo, né, nesses tempos de cadeia, e ele alerta a gente sobre a importância de você buscar a felicidade não nas coisas externas, e sim nas internas, porque quando você vai adquirir alguma coisa, comprar um bem de consumo, ele fala, você não paga com dinheiro, você está pagando com sua própria vida, com o tempo de vida que você gastou para ganhar aquele dinheiro que você está passando adiante. E aqui no Brasil, o dinheiro, a nota, a cédula, né, é um dos países que teve mais mudança de dinheiro. E, inclusive, tem uma foto sua muito interessante, que tem um leque, assim, uma mão, né, segurando um leque de notas de cruzeiro e cruzado, né? Aquilo que valia ali muita coisa, que poderia até uma pessoa matar por aquele dinheiro, um assaltante, né, termina no lixo, porque, de fato, o dinheiro é uma convenção. Então, hoje vale... Aqui tinha uma coisa muito interessante. Nesse período você viveu da hiperinflação, as notas carimbadas, valia 1.000 cruzados, de repente valia 100, daqui a pouco já vale 10, enquanto estava produzindo as novas notas, né? O que prova que realmente o dinheiro é uma abstração, né? Apenas um conceito, né? Sim, 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 sim. É verdade isso. Isso que tem com música em comum. Eu dirijo um Fusca 1961. Eu acho que por aí. Fez uma exposição na Alemanha, Fuscalândia, no museu. Bom, então nós temos isso em comum. Eu tive 3 Fuscas. Hoje eu já estou mais adiante, não tenho carro nenhum. Eu ando de transporte público, porque eu acho assim, no futuro, quem tem carro sem necessidade vai ser tão mal visto como quem fuma. Antigamente era chique você fumar. Agora você é tipo um pestiferado lá, ninguém que te quer perto. E o carro também era uma coisa maravilhosa, hoje em dia é um instrumento de poluição, de engarrafamento, né? A gente vê aqui, essa pandemia teve alguns meses de tranquilidade, já no último feriado grande que teve, de 7 de setembro, ninguém andava mais, porque tudo engarrafado, engarrafamento de várias horas, né? A gente precisa, eu acho que o seu trabalho, não só esse do lixo, você agora está trabalhando sobre
assim, a agricultura orgânica, né? É um alerta, é um alerta. Existe alguma preocupação espiritual por trás dessa escolha dos seus temas, assim? Eu acredito que existe sim. Existe sim. Eu busco, assim, desde que cheguei no Brasil, sou alemão, então sou cético. Fiz as primeiras matérias, eu fiz sobre espiritualidade no Planalto Central. Meio pesquisei tudo, religião, deste Umbanda, Espiritismo, Santo Daime, fiz um documentário sobre Santo Daime, passei 30 dias no Juruá. E na Ásia, eu me aprofundei no budismo, sim. Isso que eu medito, eu tento, repenso muito os conceitos sobre consumo. Isso com certeza, aquela futilidade de que, como você falou, que o Mujica falou, você gasta a sua vida de comprar uma coisa que não tem valor, um símbolo de status, um SUV, um iPhone 12 que vai chegar agora. Mas isso vai com a idade, essa sabedoria você vai adquirindo. Isso não é ninguém, pouca gente nasce com essa sabedoria. O conceito é isso para mim hoje em dia, que como fotógrafo há vários anos eu não consigo viver mais da fotografia. Tudo bem, me satisfaz com o que eu tenho. Eu estou dando palestras, eu vou buscar subsídio para esse trabalho, mas a minha ambição não é mais ficar rico com isso. Quero me sustentar, quero fazer as pessoas refletir sobre isso com certeza. Isso é a ambição. Isso que a fotografia é uma coisa que pode provocar a pessoa a refletir sobre si mesmo, sobre o sentido da vida que a pessoa faz. Certo. E diz uma coisa, você fala chinês, não é verdade? Estudou mandarim e foi isso que levou você, inclusive, à China, aonde você chegou a ser professor de fotografia e cinema, não é isso? O que Sim. levou... são escolhas um pouco estranhas, né? Primeiro o Brasil, depois a China. O que atraiu você na China, no caso? A cultura chinesa, né? É, duas coisas. Primeiramente, quando em 2005, 2007, eu percebi que aqui Brasil era América do Sul, era para mim tudo déjà vu, que conheci, não achei mais espaço. Eu procurei o lugar mais longe do Brasil, que é a China, outro lado do mundo. Eu fui, por coincidência, em 2005, fui convidado por um colega fotógrafo da Baia para assistir a ele nas produções na Ásia. Eu fui para Kunming. Para minha surpresa, eu fiquei fascinado com a China, que não esperava. Eu achava, China, chineses, povo muito estranho. Eu comecei a estudar chinês em 2007. Em 2008, ia passar, como eu falei, passar um mês, recebi o convite lá para o festival, e comecei a gostar dos chineses, de entender o idioma. Eu falo chinês assim, basicamente. Nunca vou falar chinês como eu falo inglês, o espanhol ou o português. Eu me entendo, eu gosto, eu acho um desafio, acho fascinante isso. É que hoje em dia, que ainda me atrai muito a China, essa coisa, esse conceito chinês, essa mudança radical. Não conheço nenhum país que muda tão radicalmente todo ano. As coisas que você fala hoje da China, amanhã não são mais verdade. Nunca vi isso em nenhum país. Brasil, nesses 35 anos, eu acho que mudou relativamente pouco. A Índia não me atrai tanto. Eu achei assim, difícil de me adaptar. China,
Eu tenho vontade até de voltar e trabalhar de novo lá numa universidade, mas fazer a ponte aqui com o Brasil, com certeza. Isso que a ideia é juntar esses países. Aí foi lá para a China, uma exposição de fotógrafos brasileiros, tá? Curadoria da Angela Magalhães, da Nádia Peregrino, e nós fomos com um grupo mostrando uma exposição certo Brasil. Depois da minha exposição de setembro, China, chamou muita atenção. Então, existe um interesse que gostaria que tem uma forma de manter esse intercâmbio. É isso aqui. Está vendo? O jornal chinês que falou sobre Destineiros, aqui, exposição com os meus estudantes chineses na Alemanha. Existe, que eu queria juntar os artistas dos países BRICS e juntar aqueles grupos que eu estou fotografando. Isso eu quero continuar. Estou animado que vai funcionar. Certo. Mas você pretende continuar morando aqui no Brasil ou um dia retornar à Alemanha ou talvez viver uma temporada longa na China? Tem algum plano nesse sentido? Não? Eu apliquei para ser professor alemão em 2 universidades. Eu estou tentando arrumar um emprego aqui no Brasil. Eu gosto do Brasil, gosto do Guapimirim, onde eu moro. Só que eu preciso também de continuar a produzir, que preciso um lugar onde eu posso trabalhar. Eu vou para a Alemanha, uma semana depois para Ti, vou para a Alemanha, vou dar uma série de palestras na Alemanha, que todos vão ser pagos. Tenho contato com China, tenho contato com Índia, África do Sul e Rússia ainda não fui, tá? Tenho contatos, eu vou batalhar através do Instituto Goethe ou de outros NGOs ou governos de continuar com esse projeto. Eu estou decidido, eu não vou deixar, essa aqui é a minha casa em Guapimirim, que é maravilhoso, nunca vou desistir disso aqui, mas eu vou passar temporadas fora. Isso com certeza. Sim. Perfeito. Tem mais alguma coisa assim que você gostaria de abordar, que a gente não falou até o momento? Eu acho que posso falar sobre algumas fotos, tá? Algumas fotos, e depois o Nilo, na edição, você de repente junta, porque tem umas fotos aqui que não são pousadas. Aquela foto, aquele díptico lá de... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você destacar fazer uma chamada de entrada, que aí você apresenta essas fotos. Sim. Tá? Vamos lá, então. Nesse conjunto que você selecionou para apresentar aqui no Paraty em Foco, tem algumas das imagens assim que você tem uma preferência especial ou que acha importante destacar algum aspecto que ainda a gente não tocou? Eu estou vendo aqui, a primeira aqui, Laura Divisão, do Beijing, falamos, do menino Chavante, falamos, a boneca, essa aqui, isso foi essa foto das latinhas prensadas, isso é do Cabo Frio. Você vê, a bebida é outra é a diferença cultural que se bebe. Você não acha praticamente latinha de cerveja na China. Porque cerveja eles chamam xixi de cavalo. Não bebem isso. O que o homem bebe lá? Essa cachaça braba, Agotô, que tem 58%, é a pior bebida que existe. Tá? Se você fica com... parece querosena. Aí eles bebem, isso é a bebida dos pobres lá na China. Então você acha milhares dessas garrafinhas verdes pequenas lá na China. É bem... o chinês que bebe isso aqui. Isso que você vê aqui, matriarcado. As mulheres. Na Índia,
à esquerda, a dona do depósito é na China também. Então, são muitas mulheres que têm aquele faro de negócio que comandam os business lá na China e na Índia. Que são as garrafas. A primeira à esquerda é uma menina que sonhava ser policial, não conseguiu passar a prova de teste para PM, e trabalhou com a mãe lá no depósito em Jericinó. Mas achava ainda tinha uma chance de posar de modelo, fez pose e segura essa garrafa. Outra, a indiana, ela está como uma garrafa de mase, né, de molho para sopa, para tempero. Também é da SWAT, é uma das mulheres da cooperativa. A direita é uma chinesa que ganha uma garrafa, que segura uma garrafa de um Mai Tai, que é das cachaças mais cultuadas, mais caras da China. Ela guardou essa garrafa para levar para casa, para decorar a casa dela com essa garrafa. Aqui isso, o maquinário. O maquinário, lá na esquerda é Uruli, o lixão lá do Pune, 50 quilômetros do Pune, onde as máquinas andam que nem no Jericinó. À direita é um depósito de família. Falei assim, que o negócio na China é muito dirigido por famílias. São pequenas famílias que se juntam, chamam os primos, os tios, os vizinhos da aldeia de origem, trabalha todo mundo junto. Então, isso é aqui um dos sobrinhos do dono daquele depósito em Guangzhou, na China. À esquerda é o Lucão, que é um catador de Jericinó, que o sonho dele era ser ator da Globo, ator dançarina. Esse que ele achou lá é uma fantasia de manhã depois do desfile no Sambódromo. Esse chegou o caminhão do lixo, chegaram as fantasias. Ele colocou, dançou lá uma samba. Essa foto foi escolhida para ser o folder, cartaz. Foi mostrado numa reportagem da Globo, Jornal do Meio-Dia. Aí eu liguei para ele e falei, Lucão, agora é a tua chance. Você vai aparecer na Globo mesmo. Ele, infelizmente, não conseguiu sair da cama. Eu te falei, não, as pessoas parecem alegres, mas muitos têm problema com droga, com uma vida desorganizada. Então, ele perdeu essa chance. A menina à direita tem uma loja lá que revende roupas do SWAT. Então, coisas que têm um certo bom estado, eles estão vendendo. Essa menina achou, custou uns 13 euros, né? Cria esse vestido, porque ela queria ser atriz também, tá? De Bollywood. Eu comprei esse vestidinho para ela, ficou tudo feliz, fez essa pose também. Mostrei a foto lá do dançarino do Rio de Janeiro, ela se animou, fez uma pose para mim. Esqueci as mulheres, eles catam muito objetos para os netos, as crianças. A indiana, à esquerda, ela achou aqui acho que um ursinho, né, um bichinho, né, um ursinho que ela ia dar para neto de presente. A mulher direita, acho que Claudiana, ela achou a coroa, que ela vai dar para aniversário do filho, achou também lá uma bonequinha, né, acho que um coelho. Então, são as mulheres que pensam muito na família. Isso
a catadora da Andrea, ao lado esquerda, ela só chegou domingo. Não era profissional, ela tinha o salão de beleza lá perto lá do Jericinó, catava roupa para ela. Ela achava esse vestido e depois deu de presente para eu coloquei lá na exposição porque não coube nela. A direita é a catadora indiana da Swatch, que é uma das fundadoras, que é tipo embaixadriz do Swatch. Ela deu palestra sobre o sistema corporativista. No último dia, ela falou para mim, já foi para o Brasil. Como assim você foi para o Brasil? Foi para o Brasil. Vem me visitar em casa, vou te mostrar. Chegou, ela com esse sari bonito, mostrou a bandeira dos catadores de São Paulo. Ele lembrava bem, assim, o brasileiro, o povo alegre, fala muito, canta muito, bebe muito, come muito, mas trabalho, eles não querem muito falar sobre trabalho. Então tinha essa impressão do Brasil, mas gostava do Brasil. Aí ela é assim, é uma típica história das mulheres, com toda a história da vida dela. O marido era alcoólatra, morreu cedo, ela ficou encarregada de sustentar a família inteira, que ela conseguiu ao lado do netinho dela. Tem uma casa super arrumada numa favela lá atrás, a casa dela. A favela parece as favelas daqui, não muito diferentes. Assim, isso já são fotos que fazem parte do Western Wells, daquele projeto sobre lixo, vão fazer parte também da outra, que é Harvest Handmade. A esquerda é a mão de uma catadora indiana com um pepino que ela achou no lixo, vai levar para casa comer. À direita, a mão de uma catadora brasileira que trabalha com luva, tirou a luva, você vê a mão super bem maquiada, a melancia que ela achou no lixo, ainda deu para consumo, a taça, aquele cenário bizarro, apocalíptica lá do aterro de Jericinó. Assim, são os homens, papel dos homens no grupo dos catadores. Acho que era um indiano, marido de uma mulher catadora, que você vê na posição dele, ele ficou assim, não se estressou muito, deitado no saco de lixo, achou umas florzinhas lá que ele vai dar de presente para a esposa, mas pelo fato que Índia é uma cultura machista também, ficou muito... as mulheres são que sustentam, que trabalham a família. O homem lá do meio, eu já comentei aquele coração, é um catador que realmente trabalha, sofreu infarto, trabalha pouco, pela recomendação do médico, que ele falou para ele, você tem que parar de beber, tem que fumar, trabalhar menos. Então, ele está indo, mas também a esposa trabalha lá no Jericinó. A outra é o chefe com aquele cachimbo enorme, não sei o que ele está fumando lá, é o chefe lá daquele depósito de familiar em Guangzhou, onde eu mostrei a foto do sobrinho dele com a máquina, é aquele pequeno depósito familiar em Guangzhou, no sul da China. A foto assim, da mão com bijuteria, bem que pelo que você falou, que quando namorados brigam, jogam-se fora as fotos, jogam-se fora lembranças, então essa joia, esse tesouro, essa bijuteria deve ter ido para lixo por causa disso. À direita são
os pés da catadora indiana, que antes que apareceu com a bandeira, com o sari verde, ela tinha essas sandálias douradas. Ela falou com orgulho: eu não achei no lixo, eu comprei essas sandálias. O contraste é muito grande, porque você vê os dedos dos pés, as unhas, que foram assim destruídas completamente, com anos de trabalho lá no lixão, antes de trabalhar no SWAT, completamente destruídos pelos resíduos lá do lixão. Ela não tentou recuperar. Contraste com a malda brasileira, com unha pintada. Esse aqui é os pés da catadora indiana. Esse aqui é aquela flor, assim, a lembrancinha da flor, que deve ter sido um presente, é a coração, que é o talismã do catador que sofreu o infarto, que carrega esse coração de pano com pontinhas vermelhas para proteger o coração dele. A mangueira, a catadora de Jericinó, no depósito de Jericinó, onde está reciclado o plástico, é a catadora indiana do SWAT, que achou a mangueira também, né, para revender. A da esquerda, ela faz parte, ela tem um emprego. A direita não, ela cata o que sobra aqui do lixo do SWAT para revender. É isso que a esquerda é um operador de uma máquina, uma prensa lá no sucatão ferro velho, lá no Duque de Caxias. Ao lado direito é um familiar do dono de lixão em Guangzhou, que faz tudo. É família. Outro lado é a estrutura lá que também é meio duvidoso, mafioso lá do Brasil. A carta dele de Amazon, que é interessante, que isso é a periferia do Pune, onde tem as empresas internacionais. As empresas internacionais que chegam os pacotes da Amazon, onde tem as lojas de fast food, Starbucks, aquela comida ocidental. Essa mulher não sabia o que era a Amazon. Perguntei para ela, não falo ainda, mas a minha assistente perguntou: o que é isso? Nem sabia o que era aquilo. Contrasta com, tem a foto de corpo inteiro dela com o vestido tradicional, ela com esse pacote, essa comunicação, esse consumo rápido, que é bem simbólico. Não sei que vou oferecer as fotos para a Amazon como foto de publicidade, se eles vão querer. Outro lado é a carta que eu mencionei, a carta do catador, onde tem a carta de amor. Isso são as fotos do corpo inteiro, que é o comércio rápido da Amazon, é a comunicação antiga de mandar cartinha: senhorita, né? Sinto muito saudade, como a senhorita está passando as férias. A carta é interessante também. Então, a foto lá é da catadora, que eu falei, está posando, unha pintada. Ela está assim, criou um estilo influenciadora lá no lixão. Cria moda, assim, inventou essa moda de usar meia diferente, vestia-se todo dia, ia arrumado lá para lixão. Eu falei, quem sabe, de repente vou achar o homem da minha vida aqui. Era uma das mulheres fortes, que tinha um espírito bem alegre. À direita é a catadora da indiana, que é no depósito dos SWAT com os pepinos. Vendo assim, todas as mulheres lá do SWAT trabalhavam, na maioria, com
aquele vestuário tradicional, sari de seda, até super bem arrumadas. Que o trabalho é aquele lá à esquerda, familiar daquele depósito de Guangzhou. À direita, uma foto de uma cooperativa em Benfica, uma cooperativa que tem apoio com o Lobe, a cooperativa da Tia Pretinha. Tinha 15 pessoas que reciclavam o lixo de uma forma, como uma cooperativa, a única cooperativa que vi na época, essa foto já tem 5 anos, uma única cooperativa que realmente funcionava, sob o comando lá da Tia Pretinha, não sei se existe ainda. Essa foto, nas exposições que eu fiz, foi normalmente na entrada. É diferente, é um estilo diferente, não é uma foto, não são posadas. O urubu eu não coloquei lá com um stick lá dentro, esse é full frame, nada de Photoshop, esse urubu chegou nessa foto. E outra foto do catador lá embaixo, também as asas que saem das costas, também é assim. Fica assim, quando você coloca esse lado de 3 metros para 1,50 m, impressiona bastante essa díptica. Aquelas cores, à direita, uma mulher, a Rosiana, se não me engano, ela do Jericinó, que achou a fantasia. Depois do carnaval, à direita, mostrei essa foto lá para a catadora indiana. Ela falou, tem uma coisa colorida, muito colorida. Mostrou essa aqui, que acho que era uma sombrinha para fazer pá. Então, os catadores viraram protagonistas, inventaram assim acharam uma coisa para ser vizinho distante da catadora ou do catador ao outro lado do mundo. Aqui a mesma coisa, o indiano lá com o violão destruído, com tudo virado. Aquele dos homens que não tem muita utilidade lá no SWAT, que ficam descansando, achando coisinhas, não trabalham muito. À direita uma catadora que achou um headphone, não funcionava mais. Ele deu um comentário interessante. Ela falou, eu uso esse headphone, eu não quero ouvir as besteiras que os homens estão falando aqui. Falam, sou pornografia, sou xinga, eu estou usando aquele headphone para me proteger. Esse aqui é dois tesouros, aquele smiley, um cara, se vê aqui, um cara que era viciado, se vê aqui, ele se cortou, os braços todos cortados, depressivo, viciado em heroína, eu acho que já tentou suicídio várias vezes. Ao lado a máscara do pânico, um supervisor lá do aterro de Jericinó. Aqui ao lado esquerdo é um catador de domingo, que não é profissional, que vai lá achar um brinquedo para filho. É uma pistola de água que funcionava. Ao lado direito é o cara que parece um pirata armado com gancho, que é Chacha Cachara, tio Lixo, que é tipo o chefe lá do landfill do aterro de Uruli, que ele comandava lá, contava a história, apesar do aspecto um pouco assustador dele, amor de pessoa, muito simpático.
Ele destacava um ambiente de amizade, falava que aqui somos uma família, somos assim, fora da sociedade, de uma forma, somos assim, intocáveis, uma casa, nunca vamos sair daqui, mas nós estamos juntos. Então, o clima era realmente muito tranquilo lá. Não como no Brasil, todo mundo cantando alegre, era tranquilo, mais calmo lá. Aqui os observadores. O menino na esquerda achou uma filmadora Sony que, obviamente, nunca mais vai funcionar, mas se imitava assim como fotógrafo, colocava ao lado direito uma pessoa enigmática que ficou sentado lá ao lado do, do depósito de Uruli, na Índia. Eu perguntei para ele, mas o senhor faz o que aqui? Eu estou aqui, não estou aqui para trabalhar, eu estou acompanhando a minha esposa que está trabalhando. Se vê aqui pelas unhas que ele não soube explicar muito bem porque ele fez isso, aquele ouro, aquele anel de ouro que ele usava. Eu realmente não nasci para trabalhar. Aquele chapéu do Mercedes que ele usava, nem sabia que era Mercedes, nunca ouvi falar desse tipo de carro, mas combinava com o visual dele. É uma figura que estava sentada lá o dia inteiro, as 4 horas que passava lá, estava assim, sem se mexer, observando o movimento. É isso que é a roda da fortuna. A primeira foto foi a foto à direita, um catador de Jericinó, que é uma foto não posada, que é snapshot mesmo. No meio é o colega da China, naquele depósito familiar, com uma roda pesada, cheia de cimento, do carinha para trabalhar. À esquerda é um indiano que tem uma pequena loja de reciclagem, que está montando uma bicicleta para criança. Então, isso que aí é um fotossímbolo também, reciclagem, o ciclo, o cycle. Até tem uma foto da Alemanha, foi para o lugar de reciclagem, que tem um cara que segurando a roda de uma bicicleta de corrida. Esse cycle é símbolo da reciclagem, é o símbolo da reencarnação budista também. Isso agora já é a segunda parte. Isso é o Work in Progress, Harvest Handmade, que eu estou fazendo aqui. Infelizmente, não consegui progredir muito por causa da pandemia. Ao lado esquerdo é um agricultor da comunidade aqui do Guapi, de Fojo, uma jaca. Tem várias outras fotos dessas figuras. Ao lado direito foi aquela viagem bancada pelo Instituto Goethe, que é um menino numa fazenda no interior de Maharashtra, da província, com uma jaca também. Aí estou começando de combinar fotos de agricultura, pegando depoimentos. Tem um assistente na China que é agrônomo, que me acompanha, faz pesquisa de onde vêm as frutas, que é o significado da fazenda, de agrotóxico, alimentação familiar. É a segunda fase que estou trabalhando. Lixo ainda não terminou, mas eu já estava um pouco cansado de só viajar para lixar, precisava respirar um pouco ar fresco. Comecei aquele workstream Harvest Handmade. Aqui a terceira parte vai ser Sunny Side of Life. É a vida
a vida costeira, a vida no litoral. Todos esses países dos BRICS têm grande parte de litoral. As pessoas usam para ganhar vida, para descansar, como extensão da sala de estar. Uma coisa que eu estou trabalhando já, comecei a tirar fotos em Goa, na Índia também, aqui nas praias. Isso vai ser a terceira parte. Você está vendo a figura lá na esquerda, deitado numa cadeira, numa praia perto de Xangai. Você está vendo uma falta de cuidado, falta de vaidade, tá deitado de qualquer jeito, sapato grande demais, cadeira aqui para o lado esquerdo. As mulheres no Brasil vão para a praia de outro jeito. Essa é a quarta parte, o que chama Sensitive, sobre a mudança de comportamento sexual nos países BRICS, nos últimos décadas, nos últimos anos. A direita, a esquerda, são aqueles cartões de visita que achei abaixo da porta do meu apartamento em Beijing. Assim, a minha secretária, assistente, se recusava de traduzir o que estava escrito lá. O meu chinês não é suficiente para entender. Ao lado esquerda, ao lado direita, isso aqui você vê aquelas propagandas lá nos orelhões do centro do Rio de Janeiro. Bem explícito, sem pudor mesmo. Eu mostrei essa foto numa palestra em Xangai. Os chineses não se recusaram a mostrar essa dupla de fotos. Não por causa do sexo explícito brasileiro, por causa dos cartões de visita das chinesas. Porque oficialmente prostituição está proibida na China. Eles tinham vergonha de mostrar essa foto das meninas assim, bonitinhas, sorridentes. Isso que era aquela coisa que fez essa foto desaparecer da minha apresentação na China. Não tinha falado, eu mencionei no texto que quando cheguei lá em Uruli, no depósito, tinha aquele fedor, aquele monte de resíduo que exaltava uma fumaça tóxica. Era essa foto. Esse Uruli era proibido para visitar durante muitos anos, por causa dos incêndios que houve lá. 70% é reciclado pelas mulheres dos lotes, 30% vai para landfill, é queimado, não? Que está escrito lá, é processado, isso é mentira, está sendo queimado. Está sendo queimado assim, sem segurança nenhuma. Essa fumaça fiquei horas depois tossindo. A minha mochila fedia meses daquela fumaça tóxica. A minha assistente chinesa passou mal, indiana passou mal depois da visita. Essa foto lá que eu mencionei lá quando eu falei do Uruli Landfill. Certo. Eu queria agradecer em nome do Paraty em Foco, né? Agradecer vivamente ao Misha End por essa belíssima, né, exposição do trabalho dele, que é um trabalho que comove não só pela beleza, que existe uma beleza nessa tragédia do lixo, né, mas, sobretudo, que conscientiza, não é? Um trabalho que abre assim, um campo de reflexão na cabeça do observador. Ou seja, aquilo não se encerra na mera visualização da imagem, dá o que pensar, dá o que você refletir para ver de que forma você pode se relacionar com a vida de uma maneira diferente.
E eu queria salientar só uma curiosidade, já que eu fiz, muitos anos atrás, há 20 anos atrás, um livro sobre os fotógrafos alemães no Brasil do século XIX. O que me chamou a atenção é que, ao longo do tempo, a contribuição estrangeira para o Brasil durante o século XIX, a mais interessante foi, de fato, dos alemães, que eram mais preparados tecnicamente, né? Fotógrafos como Stahl, o Riedel, que acompanhou o marido, né, da princesa Leopoldina, né, irmã da princesa Isabel, na viagem no interior do Brasil, o Henschel, que foi associado ao Benck, que foi o grande empresário da fotografia, teve estúdios no Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Isso em meados do século XIX, era uma coisa totalmente inovadora. E depois, essa tradição se prosseguiu por uma razão triste, né? Mas para nós foi muito rica a vinda desses fotógrafos, todos do ambiente germânico, não só alemão, né, como também austríaco, que vieram na época da Segunda Guerra Mundial. Né, o Kurt Klagsbrun, o Hildegard Rosenthal, o Hans Gunther Flieg, que ainda, graças a Deus, ainda é vivo, a Madeleine Schwartz, o Alice Brill, e agora a gente tem na figura do Mischa, né, essa presença alemã brilhantemente se estendendo para o novo milênio, para o século XXI. Né? Então, foi uma costura, uma presença benfazeja aqui para a nossa fotografia, que já dura 3 séculos. Né? Então, é isso. Muito obrigado, Mischa, muito obrigado a todos e vamos em frente. Né? Namastê. Eu quero agradecer no João Carlos Mecarelli, que me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Já foi Ângela Magalhães e Nádia Peregrino, que já falaram sobre esse trabalho numa palestra 5 anos atrás, me apoiaram desde o início. As minhas assistentes no Brasil, Isa Vidinho, na China, Wang Lin, que me levou para o interior, me mostrou China. O pai dela era catador, catador. Na Índia, Shirin Sheikh, uma jovem artista e ativista. Quero agradecer a vocês, a José Eustáquio, que está fazendo a técnica aqui, preparou a palestra. Eu espero poder continuar com o projeto com apoio, ajuda, participação de outros fotógrafos brasileiros, porque, como eu falei, o projeto não é concebido de ser um voo solo, é um projeto de grupo. Então, abrir um leque para outra gente participar, universidades, NGOs, no Brasil, nos outros países onde estou fazendo contato também. Espero que Paraty vira uma casa para esse projeto, que possa voltar no próximo ano, mostrando a colheita das fotos lá do Harvest Handmade. Espero que vamos nos rever no próximo ano. Namastê.